para começar no mundo dos investimentos, você não precisa ser rico, não precisa ter muito dinheiro. Você pode começar com pouco, inclusive. É sobre isso que eu vou falar hoje. Eu vou estar mostrando aqui a Brumille do canal Brumille Finanças, como ela começou com R$ 28 apenas e chegou aos 60 mil. Hoje ela está com mais de 60 mil de patrimônio e ela começou com R$ 28. Porque não é a quantidade que você insere, é quando vira a mentalidade. Quando você começa a colocar um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, a sua mente vira uma chave que você começa a ser capaz de juntar dinheiro. Enquanto você não começar, você vai achar que é impossível, vai achar que juntar 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil, 20, 30 mil é impossível. Quando você começa a fazer o investimento, você vê que é altamente possível. Eu vou deixar aqui a playlist para vocês acompanharem a minha série do Zero aos Dividendos, onde eu mostro meus investimentos desde fevereiro até agora, no mês de agosto, que a gente está em 2026, para você ver como que a minha carteira veio crescendo apenas investindo ali um pouquinho por mês. Fica aí de exemplo para você. Vamos comigo assistir agora o vídeo da Brumille. Já se inscreve no canal, você que curte esse tipo de conteúdo, deixa o seu like e vamos lá. Vamos começar aqui a assistir o vídeo dela. Comecei a investir com R$ 28, hoje tem 60 mil. Vamos ver como que ela fez. A maior mentira que fizeram você acreditar é que precisa de muito dinheiro para começar a investir. Eu comecei a investir com apenas R$ 28. Em menos de 2 anos, eu cheguei aos meus primeiros R$ 60 mil investidos, eliminei mais de R$ 400 mil em dívidas e evitei que as minhas 2 empresas quebrassem. E não, eu não estou te contando isso para me gabar. Estou te contando porque, se eu tivesse descoberto isso antes, teria economizado muito sofrimento e muitos anos da minha vida. Quantas vezes você já ouviu as pessoas falarem que não vale a pena começar a investir com pouco dinheiro? Ou quantas vezes você mesmo falou isso para você? R$ 20? Eu é que não vou investir. R$ 50? Que diferença vai fazer eu investir essa mixaria? Muitas pessoas pensam que precisa de 5 mil, 10 mil, 20 mil reais para começar a investir. É o que eu tava falando aqui. Não precisa disso tudo. Dá para você começar com pouquíssimo, tá? Esse pensamento aí é uma crença limitante que faz, inclusive, a pessoa desacreditar que é possível ela ter um bom dinheiro, uma boa quantia guardada aí de mais de 50 mil. A pessoa acredita que não é possível porque demora. É aí que tá a armadilha. Por isso eu resolvi trazer esse vídeo. Antes de decidir começar a investir e quitar as minhas dívidas, eu nunca imaginei que eu conseguiria juntar 5 mil reais, 10 mil reais, 20 mil reais e o mais importante, deixar esse dinheiro investido e não mexer nele. É por isso que no vídeo de hoje eu vou te contar como eu me planejei para fazer tudo isso dar certo. Quando eu comecei a investir, eu tive que fazer um planejamento simples que funcionasse para eu não enfiar os pés pelas mãos como eu já tinha feito outras vezes. Das outras vezes, o meu plano sempre era esse: quitar os cartões de crédito, formar uma reserva de emergência e, por fim, começar a investir para a liberdade financeira. O que eu fazia na prática era: eu até quitava os cartões, mas rapidamente eu me endividava novamente. E eu nem conseguia começar a formar a minha reserva de emergência. Ou então eu até juntava algum dinheiro. E quando eu dava por mim, eu já estava endividada e sem nenhum dinheiro guardado novamente. Por diversas vezes eu vivi esse looping de quitar o cartão e juntar algum dinheiro e pouco tempo depois estar endividada novamente e com R$ 0 na minha conta. E eu fazia dessa forma, pois muitos especialistas financeiros falam que esse é o caminho. É a forma correta de sair das dívidas e começar a investir. Mas um dia eu fiquei de tão saco cheio da vida que eu estava levando, porque eu fui descendo cada vez mais no fundo do poço. E quando eu dei por mim, eu estava devendo 3 cartões, 3 empréstimos altos, 2 empréstimos com parentes, R$ 0 investidos, R$ 0 na reserva de emergência, 2 empresas quase falindo, e o meu saldo era de menos 533.142 mil reais. E a sensação que eu tinha era muito ruim. Todos os dias eu já acordava esbaforida, cansada, preocupada, ansiosa. Tinha dias que eu nem queria sair da cama. Era ruim demais ser tão lascada financeiramente. Só quem passou por isso ou está passando vai entender o sentimento que eu tô falando. É uma sensação horrível. Então, no dia que eu fiquei completamente de saco cheio, eu pensei: ou vai ou racha. Eu vou me organizar financeiramente, mas eu vou fazer tudo de uma vez só. Vou quitar dívidas, vou começar a formar a reserva de emergência, vou começar a investir para minha liberdade financeira e ainda vou tirar as minhas 2 empresas do buraco. Ou isso daqui vai dar muito certo, ou eu vou me lascar de vez. E aí, para fazer tudo dar certo, eu me organizei assim. Primeiro eu fiz um planejamento financeiro. Comecei pelo meu orçamento mensal, cortando tudo que não era essencial e levantando todas as minhas dívidas.
Como eu contei pra você em um vídeo anterior, eu fiz o famoso ano do cão do primo pobre. E, gente, quem já fez sabe, é literalmente um ano pra você se sacrificar, pra você colocar a sua vida financeira em ordem, sem mimimi, só fazendo o que tem que ser feito de verdade, custe o que custar. Eu vou deixar esse vídeo linkado no final desse daqui, e se você ainda não assistiu, quando acabar esse daqui, vai lá e assiste que vai valer muito a pena. E a planilha que eu usei foi uma planilha simples, igual a essa aí que você está vendo na tela. Nada de frufru, nada de complicação. Só o basicão mesmo. É uma planilha comum que todo mundo pode fazer. É só você colocar, especificar tudo que você gasta. E inclusive eu vou deixar linkado no final desse vídeo aqui um vídeo que eu disponibilizo uma planilha para vocês uma planilha financeira, onde você pode colocar todos os seus gastos, aí mostra lá todos os seus gastos, todos os seus ganhos, aí ele faz a subtração de quanto que você gasta no mês e quanto sobe para você investir. E tem a aba de investimento, que lá você coloca o valor, o seu perfil, se é conservador, moderado ou arriscado, e ele te coloca a porcentagem que você deve investir em renda fixa e em renda variável. E é muito boa essa planilha, ela vai estar de graça para você aí no final do vídeo. Então assiste aí até o final e aí no final você clica nesse vídeo para assistir, que eu explico como é que funciona essa planilha. E aí lá você vai achar o link para poder baixar ela. Feijão com arroz que funciona. Porque se eu começasse complicando ainda mais a minha vida, eu tenho certeza que não ia dar certo. Então, depois que eu fiz o meu orçamento mensal e reduzi todos os meus custos, como vocês podem ver aí nessa planilha, a primeira despesa da lista são os meus investimentos. Essa planilha aí é igual a que eu uso. Ou seja, desse orçamento em diante, eu decidi que primeiro eu ia me pagar. Primeira despesa do mês, todos os meses, seriam os meus investimentos. E eu defini que iria começar com R$ 150 e iria aumentando R$ 50 todos os meses. E como eu ia conseguir fazer isso tão endividada? O plano era fazer renda extra e aumentar o faturamento e o lucro das minhas empresas. E esse valor de investimento aí eu usaria para 3 finalidades. Primeiro, começar a formar a minha reserva de emergência. Segundo, minha liberdade financeira, né? Começar a investir para aposentadoria. E terceiro, para investir em livros. E quando eu não precisasse comprar nenhum livro, eu dividiria somente em 2. Metade para reserva de emergência, outra metade para liberdade financeira. E quando eu terminei esse planejamento, eu entrei na minha conta e eu não tinha nenhum centavo para começar a investir. Daí eu lembrei que eu tinha um cashback do cartão de crédito do Nubank e eu fui lá ver se tinha algum dinheirinho. E tinha exatamente R$ 28. Então eu resgatei esses R$ 28 como saldo para minha conta e foi exatamente com esse valor que eu fiz o meu primeiro investimento em fundos imobiliários. Ali ela comprou 3 cotas do MXRF11. Ali tá a data, 2/12. Não tá o ano ali, né? Não tá o ano ali. Mas ela comprou 3 cotas do MXRF11. Ele paga por mês aí 10 centavos, tá? Então, pouco, não é pouco, porque custa menos de R$ 10. Então, com menos de R$ 10 você compra uma cota do MXRF11, que é um fundo imobiliário de papel, e todo mês ele vai te pagar 10 centavos. É o fundo que mais tem cotistas na bolsa. E ela pegou esses R$ 28 e já comprou 3 cotas de MXRF11, já começou a investir. Ela já começou direto na renda variável, mas depois ela vai mostrar aí que ela tem sim a caixa de emergência dela, só que ela começou por aí. Aí é perfil de cada um. Eu indico primeiro colocar na renda fixa, fazer os seus 6 meses aí de caixa de emergência, para depois começar na renda variável. É o que eu vou fazer pelo menos. Talvez o MXRF11 seja uma das cotas que eu vou comprar, junto com o KNRC11, que também gostei também, que é de papel, e o resto eu vou comprar aí de tijolo, né? O XPML11, HGLG11, outros de tijolo. Eu vou comprar 3 de tijolo e 2 de papel e vou seguir assim. E também depois ações. Mas primeiro eu tenho que juntar ali os 6 meses de custos que eu tenho mensais na minha caixa de emergência. E esse investimento foi muito simbólico, foi um marco na minha vida, porque com esse investimento eu firmei o compromisso comigo mesma que, dali em diante, eu mudaria. E essa era a primeira prova dessa mudança. Tá, mas aí a pergunta que vocês mais me fazem: como eu consegui eliminar mais de R$ 400 mil em dívidas em apenas um ano? Quando eu fiz o meu planejamento, eu vi que os custos do meu carro eram pesados demais para aquele momento de vida. Então, uma das decisões foi vender o meu carro, pois eu já resolveria 2 problemas de uma vez só. Eu diminuiria o valor do meu orçamento mensal e também quitaria dívidas do meu próprio carro. Carro é gasto, né? A não ser que você use para ganhar dinheiro. Use para Uber, para fazer entrega para Shopee. A não ser que você use o carro para ganhar dinheiro. Mas fora isso, você vai gastar dinheiro. É menos custoso você andar de Uber. Hoje eu não tenho carro. Eu só ando de Uber porque eu não preciso pagar IPVA.
não preciso pagar gasolina, só pago ali a taxa do Uber daquela corrida, depois a taxa do Uber de volta. E as pessoas falam, você não tem liberdade. Claro que eu tenho. Eu pego o aplicativo e chamo o Uber. A única coisa que eu tenho que fazer é ficar esperando o carro chegar. Mas eu não tenho aquele custo que quem é dono de carro tem. Ela vendeu o carro e já conseguiu uma boa grana aí, já levantou um bom dinheiro. Depois eu tinha todas as minhas dívidas anotadas, junto com o valor total de cada uma delas. E eu tinha 3 empréstimos altos, eu devia 3 cartões de créditos, eu tinha 2 empréstimos com parente e ainda a cereja do bolo é que eu tinha comprado um apartamento na planta. Eu comecei conversando com esse parente e pedindo um prazo maior para eu começar a pagar ele. Eu fui bem honesta, expliquei toda a situação que eu estava passando e ele aceitou. E isso foi muito importante. Pois, ao invés de pagar esse parente que me cobrou uns juros bem baixinhos, basicamente simbólico, com esse valor que na teoria sobraria no meu orçamento, eu usei para quitar outras dívidas que tinham juros muito altos. Então, com esse respiro aí no orçamento e fazendo muita renda extra, eu consegui eliminar um dos empréstimos. E depois de alguns meses, eu consegui eliminar as dívidas de 2 cartões de crédito e depois um segundo empréstimo. E depois de muito resistir, eu cheguei à conclusão de que era melhor desistir da compra do apartamento. Pois, apesar de ser um sonho, a parcela dele não estava condizente com a minha realidade. Essa parcela, para vocês terem noção, era quase metade do valor do orçamento mensal que eu... Então ela comprou um apartamento na planta, você começa pagando uma parcela pequenininha, aí começa a construção. Começa a ter gastos com a construção, o custeamento da mensalidade, do material, e aí eles vão aumentando a parcela. Então, por exemplo, esses dias o imobiliário me ofereceu para comprar uma casa na planta, lá na minha cidade. E aí, pô, dá uma entrada de 5 mil e aí é R$ 1.300 por mês. Só que eles vão entregar a casa só em 2029. E a parcela vai aumentando. Quando chegar lá em 2029, a parcela já vai estar em 3, 4 mil reais. Então, muito cuidado a comprar casa na planta, apartamento na planta, porque a princípio é muito bom. A parcela é pequenininha, mas depois que começa a obra, começa a aumentar de uma forma que pode até fugir do seu orçamento, igual aconteceu com a Mili. E ela acabou vendendo. Tenho hoje. Ela era muito alta. Então, depois de muita sofrência, eu fui lá, entrei em contato com a construtora e pedi o distrato. O lado bom foi que o meu orçamento mensal finalmente ficou condizente com a minha realidade. O valor total da minha dívida caiu demais e eu ainda recebi uma parte da devolução do dinheiro. E aliado a tudo isso, eu fiz muita renda extra. Trabalhei muito nas minhas 2 empresas para tirar elas do buraco e uma delas eu consegui aumentar muito o faturamento e o lucro. E foi dessa forma, juntando todos esses esforços que eu te contei, que eu consegui eliminar mais de 400 mil reais em dívidas em apenas um ano. Repara que não foi mágica, não foi jeitinho brasileiro. Foi muita disciplina, muito trabalho, muito suor e principalmente a coragem de dar um passo atrás e desistir de 2 grandes sonhos que eu tenho, que é ter um carro e um apartamento. E para ser sincera, eu não me arrependo de nada, pois os meus resultados são muito melhores do que eu poderia imaginar. Como você pode ver aí na tela, o valor que eu tenho investido para minha reserva de emergência, que hoje eu prefiro chamar de reserva de paz, é de R$ 25.407,09, o que corresponde a mais de 10 meses do meu custo de vida. E para minha liberdade financeira, eu tenho R$ 35.013,36. E somando os dois, dá um valor total de R$ 60.420,45. Fora isso, eu ainda tenho 3 outros investimentos para metas específicas. Isso que ela vai falar agora é importante, metas específicas, tá? Essas metas específicas, você quer comprar uma geladeira, quer comprar um fogão, quer comprar uma televisão, abre uma caixinha só para aquilo lá e coloca dinheiro lá. Não tira da sua reserva de emergência para comprar essas coisas. Olha só a meta dela, tem até para viagem. Olha só que legal, que bacana para a gente poder aplicar na nossa vida também. Um porquinho para tirar o passaporte, que eu já bati a meta, falta só tomar vergonha na cara e agendar mesmo. O segundo, um porquinho que eu estou juntando dinheiro para comprar um ar-condicionado e pagar a instalação também. Eu ainda não atingi a minha meta. E o terceiro, uma caixinha do Nubank, que eu estou juntando dinheiro para fazer uma viagem no ano que vem. A meta dessa caixinha é de R$ 5 mil e como vocês podem ver, eu passei um pouco da metade dessa meta. A minha dívida atualmente é de R$ 83.850. E é uma dívida controlada que eu estou conseguindo pagar todos os meses. E seguindo o meu planejamento, em dezembro de 2027, eu devo ter eliminado toda essa dívida. E para mim, o mais importante de tudo é que hoje, todos os dias, eu acordo com uma sensação maravilhosa de paz. Então, o meu conselho hoje para você é: começa com esse dinheiro pouco que você tem na conta mesmo. Para os outros, isso pode parecer uma mixaria. Mas para você, pode ser o primeiro passo de uma verdadeira revolução na sua vida.
Cara, impressionante esse vídeo da Mili. Parabéns, Mili, por esse vídeo aí. Eu vou deixar o link do vídeo dela inteiro aí pra vocês poderem assistir aí na descrição, tá? Do canal dela também. Se inscrevam no canal dela. E, cara, vamos seguir tudo isso que ela falou. Viu? Ela é um exemplo. Ela começou com 28. Pode parecer um pouquinho pros outros, não é nem pros outros. Às vezes pra você mesmo é pouquinho começar com R$ 28. Tem um CDB lá no Banco Inter que é R$ 1 por dia. Eu tenho um amigo meu que faz isso. Todo dia ele coloca R$ 1, dá R$ 30 por mês. Mas tem um dinheirinho lá. Todo dia ele coloca R$ 1. Aí eu falei pra ele, pô, aumenta aí, vai aumentando, né? Porque aí fica pouquinho, R$ 30 por mês, R$ 50 por mês, é pouco. É, mas é o que ele pode. E ele já começou, já tem essa mentalidade, quando ele estiver ganhando melhor, tiver umas rendas extras melhores, ele vai colocar mais. E é assim que começa. Cada um tem a sua história. Não se baseie pelos outros. A única coisa que você tem que se basear pelos outros são as pessoas que começaram com um pouquinho, assim, igual a Mili, com R$ 28, e agora chegaram num patamar maior, mais de 60 mil. Ela tem ali a caixinha de emergência dela, tem a caixinha para comprar ar-condicionado, tem a caixinha para fazer uma viagem, e é assim que a gente tem que fazer. Organização. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Vou deixar aqui um vídeo para você poder baixar a planilha que eu comentei durante o vídeo aí, e você pode fazer o seu controle financeiro através dela. Assiste o vídeo que eu ensino como é que mexe na planilha, porque tem toda uma instrução para você aprender a mexer nela, e pode baixar ela também. Nesse vídeo vai ter o link para você baixar. Beleza? Até o próximo vídeo e fui. Valeu!